E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Ziel novamente aqui com vocês para mais uma aula de física. Nós vamos dar continuidade a essa aula 2, né? Sobre o capítulo 11 das ondas eletromagnéticas aos fótons, ok? Então, sem muita enrolação, já que o aplicativo que eu uso para fazer vinheta não está prestando, vamos seguir a aula. Aula passada a gente falou um pouco sobre a introdução, né, da física moderna. Esse conteúdo a gente está vendo no formato de introdução à física moderna. Falamos sobre alguns cientistas, né, sobre algumas questões da época. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre a descoberta das ondas eletromagnéticas e ver um pouco sobre esse questionamento, sobre essa dúvida que pairou no ar na cabeça dos físicos, né, sobre o efeito fotoelétrico. Bom, a descoberta de Hertz. Ao realizar experimentos com bobinas ligadas a faiscadores, Hertz percebeu que, quando uma das bobinas liberava uma faísca, a outra também liberava uma faísca elétrica de menos intensidade e luminosidade. Então, o cientista entendeu, após o experimento inúmeras vezes, né, após repetir o experimento inúmeras vezes, que as faíscas secundárias eram produto da propagação de ondas eletromagnéticas. Então esse daqui era mais ou menos o experimento que Hertz utilizou para identificar, para descobrir, digamos assim, né, as ondas eletromagnéticas, né? Então nós temos aí uma bobina de indução, que é essa aqui da direita, certo? Ele criava faísca e aí ele percebeu que logo após uma segunda bobina que não estava ligada a essa primeira, ela também faiscava. E isso só poderia ser, né, por causa da propagação de ondas eletromagnéticas, né? Uma onda eletromagnética era propagada dessa primeira bobina e se encaminhava, chegava até a segunda bobina, ocasionando faísca, tá bom? Então foi assim que Hertz ele identificou a presença de ondas eletromagnéticas, a propagação de ondas eletromagnéticas. Bom, agora vamos falar sobre o efeito fotoelétrico, que também começou a ser observado por Hertz e Lenard, tá bom? Então, com a morte prematura de Hertz foi um cara que morreu jovem, com 37 anos, tá? O seu auxiliar o físico alemão Philipp Lenard, ele continuou as pesquisas utilizando como um dispositivo experimental placas de diferentes metais polidos colocados no interior de de ampolas de vácuo. Então, tá aí a figurinha, essa figurinha tem no livro de vocês, tá? Nós temos aí uma ampola de vácuo, ou seja, dentro dessa ampola não existe a presença de ar. E aí nós temos uma placa metálica, certo? E nós temos uma hastezinha condutora, uma hastezinha de metal. Aí, o que Lenard fazia com esse experimento? Ele jogava luz, né? Ele jogava luz naquela placa metálica para ver se aquela placa metálica ela emitia ondas eletromagnéticas, tá ok? Vejam que essa hastezinha metálica, essa haste condutora, ela está ligada aqui a um perímetro, né? A um voltímetro. Então, se essa haste metálica recebesse elétrons, né? Ela mediria ali a corrente elétrica, né? Vamos ver o que aconteceu com essa experiência. Então, a luz, né, em azul na figura, ao incidir na placa metálica, ela pode liberar elétrons que são atraídos pela haste condutora vertical em frente, ligada ao terminal positivo da fonte de tensão variável. Quando essa liberação ocorre, o movimento de elétrons é detectado pela passagem da corrente elétrica entre a placa e a haste condutora vertical, registrada pela deflexão
do ponteiro do amperímetro. Então, se tivesse uma corrente elétrica, o amperímetro ele iria acusar ali, tá bom? Bom, e o que foi que Lenard observou, né? Que por meio de alguns experimentos, né, ele pôde fazer duas observações, né? A primeira é que, para determinada frequência, o número de elétrons emitidos pela placa metálica é proporcional à intensidade da luz incidente na placa, certo? Esse foi o primeiro ponto que ele observou. E o segundo ponto, que a energia cinética dos elétrons emitidos pela placa, ela é proporcional à frequência de radiação incidente e que não depende da intensidade dessa radiação, certo? Vou frisar aqui novamente. O primeiro ponto é que para determinadas frequências de luz, certo? Que incidia na placa, aquela placa emitia uma quantidade X de elétrons. E essa quantidade X, ela era proporcional à intensidade da luz que incidia na placa. Se a intensidade aumentasse, a quantidade de elétrons aumentava. Se a intensidade diminuísse, a quantidade de elétrons, né, o número de elétrons diminuía. Beleza, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ele fez uma observação sobre a energia cinética dos elétrons, ou seja, o quanto de energia eles tinham para se movimentar, certo? Ele observou que essa energia cinética, ela aumentava ou diminuía proporcionalmente à frequência da luz, certo? A frequência da radiação que incidia na placa, ou seja, o que influenciava a energia cinética dos elétrons não era a intensidade da luz, a luz ser mais forte ou a luz ser mais fraca, e sim a frequência da luz, qual seria a cor daquela luz, tá certo? Vamos ver agora um simulador, um videozinho que eu fiz no simulador para a gente observar esses pontos aí que Lenard descreveu como leis empíricas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Ó, vejam que a intensidade da luz está ao zero, não temos nenhum elétron sendo expelido pela placa. Agora aumentamos um pouquinho a intensidade da luz, então nós temos alguns elétrons, né, alguns poucos elétrons sendo expelidos. Aumentando mais um pouco, nós vamos aumentando a quantidade de elétrons expelidos, né, pela placa metálica que está recebendo a luz. Vejam também ali embaixo que nós temos passagem de corrente elétrica, né, sendo medida aí pelo voltímetro aqui logo abaixo, tá? Aumentando ainda mais um pouco a intensidade da luz, nós temos o aumento do número de elétrons sendo expelidos, tá bom? Então, aumentando aí para 100% agora, a intensidade dessa luz vai aumentar a quantidade, o número de elétrons que são expelidos pela placa metálica que está recebendo essa luz, no caso aí uma luz violeta, tá bom, pessoal? Vejam aí que também, logicamente, a corrente aumenta, né? Já que a quantidade de elétrons aumenta, né? Então a corrente também aumenta. Então, zerando aqui a incidência da luz na placa, nós temos que os elétrons pararam de ser expelidos, né? Vamos agora tentar com outras frequências de cores, né? Então, colocando aí uma cor vermelha, tá certo? Então, ó, vejam só que nós colocamos aí a cor vermelha incidindo na placa, não temos elétrons sendo expelidos por essa placa, tá? Colocamos aí a intensidade de 10%, se não tem elétrons sendo expelidos, não tem passagem de corrente. Aumentando aí a intensidade para 53%, também não temos elétrons sendo expelidos
pela placa metálica, portanto também não temos corrente elétrica. Vamos aumentar agora para 100% dessa intensidade, tá bom? Para ver se acontece alguma coisa. Nada. Vejam até no simulador que a luz está mais forte, né? Ela está mais intensa, e ainda assim não temos elétrons sendo expelidos pela placa. Agora vamos alterar a frequência, né? Colocar mais adiante um pouco. Não acontece nada. Vamos colocar aí em frequências chamada infravermelho, né? Então também não aconteceu nada, não aconteceu, elétrons não foram expelidos pela placa metálica. Agora vamos tentar aproximar essa frequência da frequência violeta, tá bom? Vamos tentar aproximar aqui, vamos colocar para o amarelo, certo? Por enquanto ainda não saiu nenhum elétron, vamos aproximar um pouco mais, tá bom, pessoal? Agora no verde, olha só, percebam, a intensidade da luz, né, tá em 100%, e começaram a sair elétrons da placa metálica. Mas vejam a energia cinética desses elétrons. Olha só o movimento deles, como está lento o movimento, tá certo? Então, foi o que Lenard observou. A quantidade de elétrons a ser expelida, ela é influenciada pela intensidade da luz. Mas a energia cinética, né? A energia cinética, ela é influenciada pela frequência de onda. Vejam que no verde os elétrons estão sendo expelidos de uma forma bem lenta, né? De uma forma bem lenta. Quando a gente aproxima ainda mais a frequência do violeta, vejam que os elétrons eles começam a se movimentar de uma maneira mais rápida, certo? A energia cinética dos elétrons está maior. Vamos agora colocar para uma frequência de ultravioleta, né? Então vamos perceber que os elétrons, olha só, começaram a se movimentar mais rápido, mais rápido. A quantidade, o número de elétrons que são expelidos continua sendo o mesmo, certo? Porque a intensidade a gente manteve padrão lá no 100%. Mas olha só a energia cinética dos elétrons, veja como eles estão mais rápidos, tá certo? Comparado àquela frequência de luz verde. Olha só agora, certo? O número, eu digo assim, o número, a quantidade de elétrons continua saindo aquele certo número, mas a energia cinética, olha só, o movimento dos elétrons a energia é muito maior. Então, ó, diminuindo a intensidade, nós temos uma quantidade expelida, um número expelido menor, certo? Diminuindo a intensidade da luz, certo? Olha só, diminuindo ainda um pouco mais, né? Ó, agora só sai um por vez, certo? Ó, vejo que agora só sai um por vez. A gente diminuiu a intensidade, mas manteve a frequência, certo? Então, a energia cinética é influenciada pela frequência e o número, a quantidade de elétrons é influenciada pela intensidade da luz. Beleza, pessoal? Pois bem, pessoal, vamos continuar. Eu acho que deu para a gente entender bem bacana utilizando esse simulador, né, do efeito fotoelétrico. Só repetindo mais uma vez o que a gente pôde observar. Bom, a gente observou que os elétrons eles são emitidos só em determinadas frequências de ondas eletromagnéticas, né? Então, quando a gente movia lá a setinha, né, dependendo da cor, né, dependendo da frequência da onda eletromagnética, havia a emissão de elétrons ou não, né? Quando a gente foi afastando lá para o vermelho, não havia a emissão de elétrons, né? Quando a gente trazia para cá a partir ali do verde, e aí fomos chegando ao violeta, a gente passou a ter
a emissão de elétrons. Outro ponto interessante que a gente pode observar é o número, a quantidade de elétrons que eram emitidos. Esse número ele dependia da intensidade da luz, né? Se a luz estivesse lá no 100%, emitia uma quantidade X de elétrons. Se a luz diminuía, sei lá, para 10% ou menos, a gente via que a quantidade de bolinhas que ia saindo, né? Aquelas bolinhas eram os elétrons, a quantidade diminuía muito, tá certo? E outra coisa que a gente pôde observar foi com relação à energia cinética dos elétrons, né? Eu acho que vocês perceberam que quando a luz ela estava ali mais ou menos no verde, os elétrons eles eram emitidos, mas eles eram lentos, né? Eles iam passando aqui na tela bem lentamente. Quando a gente colocou na luz violeta ou lá nas ondas ultravioletas, né? A gente percebia que os elétrons eles iam se movimentando de uma maneira bem mais rápida, ou seja, a energia cinética dos elétrons emitidos, né, ela depende da frequência daquela onda eletromagnética ali, depende da frequência daquela luz, digamos assim, tá bom? Então vamos continuar. Então essas leis, né, que a gente pôde observar e que o Lenard colocou, elas traziam uma novidade inexplicável, né, do ponto de vista da teoria ondulatória da luz. A relação entre frequência e energia da onda eletromagnética, certo? A frequência da onda eletromagnética com a energia que aquela onda transporta. A maior parte das radiações visíveis não produz a emissão de elétrons de nenhum metal, qualquer que seja a sua intensidade. Então, vocês perceberam que a gente só começou a ver a emissão de elétrons a partir ali de quando estava mais ou menos ali no verde, né? Então, do verde até o violeta. Então, nós temos ali o espectro que a gente consegue visualizar de ondas eletromagnéticas, né? Nós sabemos que aquilo que a gente consegue ver de ondas eletromagnéticas é muito pequeno com relação ao tamanho realmente do espectro total de ondas eletromagnéticas. Então, só uma pequena faixa daquela que a gente consegue ver é que é capaz de emitir os elétrons, né? A luz visível chamada. Voltando aqui para o texto, no entanto, as radiações ultravioleta, mesmo de intensidade muito pequena, produzem a emissão de elétron na maioria dos metais. Então, a partir das luzes ultravioletas, né, por mais que seja a intensidade mínima, já se consegue arrancar elétrons daquele metal, tá bom? Então nós temos aqui algumas coisas que a gente pode observar, tá? Então, vejam que nessa primeira figura aqui da esquerda, nós temos um metal onde está incidindo luz vermelha. Então, não há aí a emissão de elétrons, certo? Quando a luz aí é vermelha. Quando nós temos aí a segunda figura, né, a figura do meio, que nós temos luz verde incidindo ali no metal, né, nós temos a emissão de elétrons. Então, percebam que esses elétrons estão representando aí um movimento, né, ó, eles estão ali saindo da placa. Agora, vejam lá para aquela luz ali um pouco violeta, né? Vejam que também está sendo emitindo elétrons, mas aqueles elétrons eles estão saindo de uma maneira mais rápida, tá certo? Daquela placa. Ou seja, a energia cinética desses elétrons ali na placa que está sob efeito da luz violeta, ela é uma energia cinética maior, né? Por isso que os elétrons estão saindo de uma maneira mais rápida. Na verde é emitido elétron, mas com a energia cinética menor, por isso eles estão saindo ali lentamente, ok? Bom, aí
nós temos aí, ficou um questionamento, ficaram dúvidas com relação ao que acontece com essa emissão desses elétrons aí. Como a teoria ondulatória ela não estabelece nenhuma relação entre frequência de uma onda e a energia que ela transporta, né, o efeito fotoelétrico ele ofereceu aos físicos duas alternativas. Ou a alternativa ondulatória está errada, ou a propagação eletromagnética não é um fenômeno ondulatório. Então ficou essa dúvida aí. Qual é a relação entre frequência de onda com energia que essa onda transporta? Ficou essa dúvida, tá bom? Ficou esse questionamento. Qual é a relação? Frequência de onda com energia, tá bom? E o cara que resolveu essa dúvida, né, esse questionamento que perdurou aí por algum tempo na física foi esse grandioso físico Albert Einstein, tá certo? Então, ele que resolveu essa questão do efeito fotoelétrico. Mas, para que Einstein pudesse resolver essa questão do efeito fotoelétrico, né, o porquê de só em determinadas frequências de ondas havia a emissão de elétrons e outra, porque que em determinadas frequências de onda a energia cinética dos elétrons era maior e em outras eram menores. Para que ele pudesse resolver isso, ele se utilizou da teoria dos quanta, a teoria de Max Planck, tá certo? Então vamos conhecer aqui essa teoria dos quanta, ok? Então, buscando explicar, vou ler aqui o textozinho para vocês, tá? Então, buscando explicar a natureza da luz, o cientista James Clerk Maxwell, a gente já falou isso sobre ele na aula passada, né? Ele propôs a teoria de que a luz seria constituída por ondas eletromagnéticas. Então, Maxwell foi o cara que previu matematicamente a existência de ondas eletromagnéticas, beleza? Assim, as diferentes radiações visíveis, né, que são as cores, né, aquilo que a gente vê, e as invisíveis, que são raios gama, raio X, raio ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, né? Todas essas ondas eletromagnéticas, né, elas distinguir-se-iam, quase que não sai, né? Distinguir-se-iam por possuírem comprimentos de ondas e frequências diferentes. Então, Maxwell propôs que essas ondas eletromagnéticas elas possuíam frequências e comprimentos de ondas diferentes. Beleza, tranquilo, até aí tudo bem. A gente imagina, pô, então a luz é uma onda e ela se comporta como tal e acabou a história. Mas quando apareceu aquela dúvida, aquele questionamento, o que tem a ver a frequência de uma onda com a energia que a onda transporta? Aí nós temos alguns estudos, tá bom? Bom, aqui eu coloquei para vocês um quadrinho, que esse quadrinho a gente sempre vê no segundo ano, né? Que é o quadrinho das ondas eletromagnéticas. Então, o espectro visível, né? Aquilo que a gente vê, a gente percebe que é uma coisa muito pequena. É só essa partezinha que está aqui bem no meio, tá certo? Onde nós temos ali do um pouquinho do vermelho até o violeta, tá certo? Aquilo que a gente não vê é muito maior, que são as ondas de rádio, as micro-ondas, as ondas ultravioleta, raio-x, enfim. Então, aquilo que a gente vê é muito pequeno comparado àquilo que a gente não vê, tá bom? Só coloquei aqui para ilustrar para vocês como era vista a onda eletromagnética, né? Bom, continuando aqui o nosso conteúdo aqui, nosso foco. Então, no entanto, né, haviam aspectos que essa teoria
a teoria das ondas eletromagnéticas, né, não explicava, sendo que o principal tratava-se da cor que determinados objetos emitiam quando eram aquecidos, certo? Então, quando a gente aquece alguns objetos, né, principalmente metais, né, esses metais eles começam a emitir uma determinada cor. Se eles estão emitindo uma determinada cor, eles estão logicamente propagando radiação eletromagnética, né? Então vamos continuar lendo aqui. Todo objeto que se encontra em temperatura ambiente é visualizado porque reflete a radiação em determinada frequência e em determinado comprimento de onda que corresponde à sua cor, à luz visível. Então vocês estão vendo aqui a camisa azul porque ela está refletindo, né, uma radiação de onda eletromagnética de cor azul, de frequência azul, beleza? No entanto, no caso de objetos que estão a temperaturas altíssimas, eles não refletem alguma luz que incidiu sobre ele, mas sim eles emitem a própria luz, certo? Numa intensidade suficiente para visualizarmos. Então a gente percebe aí que nós temos alguns pedacinhos de ferro, né? Eles têm ali uma cor meio acinzentada, quase preta, mas aquele que está logo em cima, a gente percebe que ele está ali aquecido, ele está como é que eu posso dizer? Ele está emitindo a sua própria luz, tá certo? E aí num tom ali alaranjado, tá certo? Então ficou esse questionamento: por que esses determinados, por que quando um objeto está numa temperatura tão alta ele consegue emitir luz, uma luz diferente, né, daquilo que é refletida no meio ambiente, certo? No ambiente. Aí a explicação correta ela veio com Max Planck, certo? No ano de 1900. Ele disse que a energia ela não seria contínua, como se pensava anteriormente, né? O que foi que Max Planck ele propôs? Ele falou que a radiação é absorvida ou emitida por um corpo aquecido não sob a forma de onda, mas por meio de pequenos pacotes de energia. Então Max Planck ele propôs a teoria do quanta. Esse quanta seriam esses pequenos pacotes de energia, certo? Na verdade, quanta é o plural de quantum, né? Quantum seria uma quantidade, certo? Uma quantidade de energia presente dentro desse pacote, tá certo? Então, quanta seria o conjunto desse pacote, né? Seria a quantidade total que cada pacote possui de energia, certo? Esses pequenos pacotes de energia, né, que o Planck deu o nome de quantum, né, e o seu plural é quanta, né, que do latim vem de quantidade, né, eles posteriormente foram chamados de fótons, tá bom? Então, esse quantum, que o plural é quanta, né, eles depois receberam o nome de fótons, beleza? Então, foi Max Planck que propôs que a luz, né, as ondas eletromagnéticas, elas eram feitas de pequenos pacotes de energia. Então, aí isso revolucionou a física, isso mudou totalmente o pensamento sobre a onda. Antes se pensava sobre a luz, né? Antes se imaginava que a luz ela se comportava somente como onda, certo? E agora nós temos aí a ideia de que a luz, né, ou as ondas eletromagnéticas, elas também se comportam como partículas, já que ela seria feita desses pequenos pacotes, né, desses fótons, tá ok, pessoal?
Bom, eu vou passar aqui o exercício para vocês, mas antes eu vou falar aqui. O Einstein, para poder resolver essa questão do efeito fotoelétrico, ele utilizou a teoria dos quanta, né? Teoria do quanta de Max Planck, tá certo? Bom, a gente vai ver a resolução dessa questão sobre a teoria, aliás, sobre o efeito fotoelétrico na próxima aula, tá bom? Mas eu coloquei aqui uma questãozinha sobre isso, sobre o que a gente já estudou até o momento. Então, exercício 1. Então, o que diz esse exercício? Diz pra gente, diz assim: analise as afirmativas abaixo, relativas à explicação do efeito fotoelétrico, tendo como base o modelo corpuscular da luz. Então, a gente vai imaginar a luz pelo modelo corpuscular. Quem foi que propôs isso? O Max Planck. Lembrando que, voltando aqui um pouco, Newton, certo? Que veio antes de Einstein, de Planck, ele já tinha um pouco dessa ideia de que a luz seria feita de bolinhas, certo? Ele imaginava, não, a luz ela não é algo contínuo, certo? Ela não é um feixe contínuo. A luz seria feita de pequenas bolinhas. Mas veio o Max Planck e deu esse checkmate aí, tá bom? Então vamos analisar as afirmativas e marcar a alternativa correta. O que diz a afirmativa 1? A energia dos fótons da luz incidente é transferida para os elétrons no metal de forma quantizada. Então, essa afirmativa está correta. O que Max Planck propôs é que esses fótons eles seriam bolinhas com uma certa quantidade de luz, tá? Na próxima aula a gente vai ver melhor essa questão, inclusive como calcular a quantidade de energia que esse fóton pode carregar, tá bom? Mas na próxima aula, tá? Para a aula não ficar muito extensa. Então a afirmativa 1 está correta, tá bom, pessoal? A afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos de uma superfície metálica depende apenas da frequência da luz incidente e da função trabalho do metal. Nós ainda não vimos a função trabalho. A gente vai ver aqui na próxima aula que faz parte da resolução do efeito fotoelétrico proposto por Einstein, tá? Mas a afirmativa 2 ela está correta. A gente viu naquele simulador que a energia dos elétrons, a energia cinética dos elétrons que são emitidos, né, ela depende exclusivamente da frequência da luz e não da intensidade, beleza? Então o 2 está correto. E a afirmativa 3 diz que em uma superfície metálica, elétrons devem ser ejetados independentemente da frequência da luz incidente, desde que a intensidade seja alta o suficiente, pois está sendo transferida energia ao metal. Isso aí nós sabemos que está errado. Nós vimos lá no simulador que os elétrons só são emitidos em determinadas frequências de luz, né? Em determinadas frequências de ondas eletromagnéticas. Quando a gente colocava lá no vermelho, a gente podia colocar a intensidade mais alta, no 100%, que não saía, que não emitia elétrons, né? Mas quando a gente colocava lá no violeta, por mais que a intensidade fosse mínima, existia a emissão de elétrons. Então, o 3 está falso. Então, o correto é somente verdadeiro, né? Somente é o 1 e o 2, que vai dar a alternativa C, tá bom? Deixa eu colocar aqui um lapisinho. Alternativa C, beleza? Então, o encerramento, hoje eu não coloquei nenhuma frase, nem nada, porque ainda ficou aquela dúvida na cabeça, né? E aí, o efeito fotoelétrico, como é que foi resolvido esse efeito fotoelétrico? Então, isso aí a gente vai ver na próxima aula, como Einstein resolveu o efeito fotoelétrico, né? O problema do efeito fotoelétrico. Então,
É isso aí, pessoal. Fim por fim, feito por mim. Vou encerrar para a aula não ficar muito longa. Valeu e até a próxima. Tchau!